Vida com Lucas Apolinário. Siga a Bíblica Vida no Instagram, @Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5, Debate da Vida. Começando o nosso Debate da Vida. Bom dia para você que tá aí ligado junto com a gente. Você que tá chegando agora também, seja bem-vindo aos 96.5, app Eu Tô na Vida, vidafm.com.br. Convido você para vir para cá, para as redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida, para você assistir ao nosso debate que já está começando. Pastor Fabrício Costa, bom dia. Muito bom dia, Simone. Muito bom dia a você que está aí do outro lado, como todas as manhãs aqui com a gente. Eu quero dizer que Deus vai te abençoar muito nesses dias. Eu quero dizer para você que hoje, com certeza, você vai aprender mais um pouco junto aqui com todos nós. E o assunto de hoje diz respeito a você, a mim e a todos aqueles que respiram, porque nós vamos falar hoje sobre sofrimento. Quem sabe você ligou o rádio aí pensando em escutar assim, quem sabe vou ouvir uma coisa boa e lá vem lá o programa da vida falar em sofrimento. Eu não aguento mais isso. Vamos ver aqui o que é que os nossos debatedores vão nos instruir hoje, ajudar a gente a poder desenvolver o assunto. E o tema é: em todo sofrimento há um propósito de Deus? Será que hoje isso que você sofre é uma ação de Deus? Tem um propósito de Deus? Será que terá um final feliz? Afinal de contas, bom, nós sabemos, né, que, como já disse aqui, sofrimento é uma questão que acontece, né, na vida de todo mundo. E a gente sabe também que nós experimentamos o sofrimento e ele muitas vezes pode ter uma origem em Deus ou não. Pode ser uma consequência de uma má atitude que a gente possa ter tomado, uma escolha mal feita. E será que também tem a origem em Deus? O sofrimento pode ser causado por Deus? Nós sofremos por diversas situações e essa angústia nos causa dor e desespero que muitas vezes parece que não tem fim. Se tem uma coisa que a gente fala muito quando os dias são maus, é isso: não aguento mais, parece que isso não vai acabar. Infelizmente, o sofrimento é algo que todos nós padecemos em algum momento da vida, e nem o próprio cristão está fora disso, com certeza. E por falar nisso, um dos grandes personagens que enfrentaram sofrimentos dentro das Escrituras, nós temos José, nós temos Jó, que foram pessoas que experimentaram ali momentos difíceis. José, por exemplo, foi rejeitado pelos irmãos, vendido pelos irmãos e passou por situações muito complicadas ao longo de um período que foi ali muito ruim. Aliás, José sofre 13 anos ali, até depois também, né, ver a notícia boa. 84 anos que ele viveu ali, só desfrutando do sonho que tinha tido. Então, tem sempre uma boa notícia também, depois disso aí, quando Deus está envolvido. Bom, e você, o que é que você pensa? Em todo sofrimento há um propósito de Deus? Você pode votar na nossa enquete, que já está no ar, como também está participando aí pelas redes sociais, como você já sabe. E comigo aqui nesta manhã, dois grandes elementos abençoados de Jesus. Do meu lado direito, ele, pastor PH. Bom dia, pastor. Muito bom dia, pastor Fabrício Costa, meu amigo, meu irmão, parceiro. E toda vez que a gente vai vir junto, pastor Luciano, o pessoal fala assim: quem é quem? A essa produção maravilhosa. E é claro, esse programa que abrilhanta a sua vida, elevando o seu intelecto ao mais alto nível no conhecimento cristão e teológico. Um prazer e um abraço. Fique nessa companhia, porque eu tenho certeza que nesta manhã você será edificado com as coisas concernentes ao reino de Deus. Muito bom estar por aqui essa manhã. Muito bem. Bom, o povo quer saber, cadê o martelo do Thor? O martelo do Thor caiu hoje. Hoje o pastor é meu amigo, meu parceiro, meu irmão. Martelada ninguém. Hoje não tem martelo. Agora quando o chicote estrala, o martelo nem pensar. E aqui do meu lado esquerdo também, uma persona muito abençoada do Senhor Jesus Cristo, pastor
Luciano Scala, bom dia. Bom dia, pastor Fabrício, bom dia, PH, toda a equipe da Rádio Vida. É um prazer estar aqui nesta manhã. Você viu a apresentação do pastor? Fiquei até... te falar. Fiquei Ele só até esqueceu de falar assim, eu tô na vida. A vida é tudo de bom. Isso, Para. Mas vamos lá, vamos juntos, né? Se Deus quiser, aqueles que ficarem conosco. É um assunto muito importante, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas que estão agora acompanhando o programa e talvez estão aí pensando, e agora, será que existe um propósito de Deus no meu sofrimento? Vamos juntos, vamos tentar explicar para o povo acerca disso. Muito bem. Bom, então vamos já ouvir as considerações iniciais. Eu volto aqui com o pastor PH. Ele fez um sinalzinho assim, empurra pra lá, né? Só porque você fez isso, eu vou empurrar pro seu lado mesmo aqui agora. Nós queremos saber aqui. 2 minutos, pastor PH. Afinal de contas, em todo sofrimento há um propósito de Deus? Eu acho difícil dizer que todo sofrimento Deus tem um propósito, porque assim, no decorrer da nossa vida, né, no decorrer do nosso dia a dia, a gente percebe que tem coisas que as pessoas que entram, tem problema. Aliás, o homem grava isso no seu coração. O homem é especialista em criar problemas. O homem é especialista desde a criação de todas as coisas em criar problemas. E ele cria o problema e na maioria dos casos ele não tem a solução para o problema. Então, quando ele cria o problema e não tem a solução, ele recorre a um ser sobrenatural. E esse ser, para quem tem fé, no caso Deus, para que esse problema seja solucionado. É difícil a gente encontrar na Bíblia, a não ser um texto que assim a gente vai precisar forçar ele um pouquinho, que é o Eclesiastes, que diz que existe um tempo para todas as coisas. Mas o tempo não fala que é todo tempo ou em todo tempo. Então, a partir daqui eu não posso dizer que em todo sofrimento Deus tem um propósito, porque Deus não é especialista em ficar colocando gente dentro de problema. Aliás, a figura de Deus é a figura da solução dos problemas, né? A gente vê isso através das orações, a gente vê isso Deus explicando para Adão lá no começo, na queda, antes da queda, quando ele vai falar assim, olha, você pode comer todas as árvores, mas essa árvore aqui você não pode se alimentar. Então, a gente percebe que Deus não oculta, ele sabe que tem um problema, mas ele tenta sempre tirar o homem desse problema. Mas em casos isolados, a gente não vai poder falar que são todos. Jó sofreu, como o senhor falou, o José sofreu, o Daniel sofreu, o Ezequiel sofreu, o Elias sofreu, Jesus sofreu. Aquele que não poupou o seu próprio filho, né? O Romanos 8. Então tudo isso, mesmo assim, as pessoas passando por sofrimentos, tendo alguns casos que têm um propósito, eu acho que vai ser difícil, inclusive, a gente provar em todos os sofrimentos que Deus tem um plano específico para cada pessoa. Muito bem. As considerações iniciais, então, aí do pastor PH, ele entende, então, que não há um propósito. Exatamente, eu entendo que em todo propósito, em todo sofrimento, não há um propósito. Em todo, não. Okay. Em algum específico, sim. Pastor Luciano Scala, o senhor também tem os mesmos 2 minutos e o senhor entende o que do nosso tema de hoje? Em todo sofrimento há propósito de Deus? Legal, vamos lá. Eu separei 11 textos para falar um pouco sobre essa temática. E o primeiro texto que eu separei foi exatamente o texto que o pastor PH levantou aqui. Exatamente sabe ou não sabe? O primeiro texto, né? Eclesiastes 3:1, que tudo tem um propósito, existe uma ocasião própria, um tempo para todo propósito debaixo do céu. E a lista ela é extensa, porque quando a Bíblia vai narrar, pastores, acerca do tempo, vai falar de muitas circunstâncias, tempos difíceis, como por exemplo, tempo de guerra, tempo de estar calado, tempo de derrubar o que se... Então assim, existem várias citações de tempo dentro desse texto de Eclesiastes, e eu acredito que olhando apenas para esse texto, nós já conseguimos compreender que sim, que existe um propósito no sofrimento do homem. Nós temos dentro da história da Bíblia diversos exemplos de homens que passaram por dificuldades, por homens que passaram por sofrimentos. Nós poderíamos abrir agora o microfone para que as pessoas entrassem em contato e contassem experiências de sofrimento que elas não compreenderam, mas lá na frente elas entenderam o propósito, como está lá em João capítulo 13, versículo 7. Hoje você não entende o que está acontecendo, mas amanhã você vai compreender
porque sofrimento é muito isso. Existem causas de sofrimento que hoje você está passando, eu estou passando, e que nós não compreendemos, mas existe, sem dúvida nenhuma, um propósito bom. Ainda tem isso, um propósito bom da parte de Deus, algo pedagógico para as nossas vidas. Mas vamos lá, quando tiver um pouquinho mais de tempo, nós vamos discorrer os demais 10 textos que eu separei aqui para dialogar hoje. Muito bem. Bom, então, o pastor Luciano Scala está aqui divergindo do pastor PH, e essa é a intenção, né? Graças a Deus por isso. Um pensa alguma coisa, outro pensa outra. E o pastor, então, Luciano, entende que tem sim. E todo sofrimento há um propósito. Bom, vamos então também ouvir agora os áudios, o primeiro do pastor Renato Silva e o segundo do pastor Franklin James. Desde a queda da humanidade narrada no livro de Gênesis, nós podemos perceber a humanidade sofrendo. E esse sofrimento, ele não é algo apenas para o ímpio, mas esse sofrimento, ele é tanto para o ímpio quanto para o cristão. Desde o Antigo Testamento, nós vemos o sofrimento na vida do povo judeu, bem como também na vida do povo gentil. Sendo assim, eu entendo ser correta a afirmação de que há um propósito de Deus no sofrimento, quer seja para o ímpio, quer seja para o justo. No entanto, eu quero aqui, em poucas palavras, trazer as minhas considerações no que diz respeito aos justos. O sofrimento, ele traz alguns aspectos para a vida daquele que assim está passando. Sendo assim, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 4 ao 5, eu entendo que o sofrimento gera, ou ele nos traz arrependimento. Segundo os Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9, eu consigo compreender que o sofrimento também nos traz confiança em Deus, porque nele, por ele e para ele, nós conseguimos passar por essas dificuldades. Terceiro, segundo Hebreus, capítulo 12, versículo 6, versículo 10 e o versículo 11, o sofrimento também nos mostra a disciplina de Deus, a sua justiça, mas não uma justiça punitiva, mas uma justiça amorosa. 4. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 17, nós podemos compreender também que o sofrimento, ele gera galardão por aqueles que passam e são vitoriosos. E finalizando, Filipenses, capítulo 3, versículo 10, o sofrimento também ativa a nossa lembrança daquele que sofreu todas as nossas mazelas e, pelo seu sofrimento, trazendo o propósito de Deus à humanidade, que é a salvação. 96.5 Debate da Vida. Eu confesso que tenho dificuldade de compreender que há um propósito de Deus para todo sofrimento. Porque se nós olharmos para o maior e um dos maiores sofrimentos de todo ser humano é a morte. E atrelarmos a morte como um propósito de Deus, ou que Deus ele tem um propósito para todos aqueles que sofrem pelo falecimento de um ente querido, ou até mesmo por questões de enfermidades, porque a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, quando ele disse para Adão não comer daquele fruto, porque no dia que comeres certamente morrerás, e essa palavra morrerás no hebraico é movuk, que tem o significado de decomposição, degradação e decadência, ou seja, era a ideia de que ao comer daquele fruto, a natureza e a raça humana entraria em decomposição, decadência, em degradação, haveria morte. Então todas as enfermidades e a morte que tem-se hoje é por origem do pecado. Então atrelar que há um propósito de Deus é uma inverdade bíblica, até mesmo aqueles chavões de que todas as coisas ruins cooperam para o bem de Deus. Porque existe a responsabilidade humana e muito daquilo nós colhemos erradamente,
por conta das nossas próprias consequências daquilo que nós plantamos. Então, dizer que há um propósito de Deus para todo sofrimento, eu tenho dificuldade de compreender isso. Muitos personagens da Bíblia, homens de Deus, eles morreram e tiveram fins trágicos, e aquilo não necessariamente comprova que foi um propósito de Deus. Há uma consequência pelos sofrimentos, e às vezes o que passamos, um mal ou um sofrimento, não diz respeito àquilo que nós mesmos passamos. Às vezes sofremos por intervenções de terceiros, e mesmo assim não podemos dizer que há um propósito de Deus, porque isso daí é algo até um pouco mais irresponsável da nossa parte, de nós não assumirmos as nossas devidas responsabilidades com diz respeito àquilo que nós sofremos diante de Deus. Muito bem, ouvimos então aí os áudios. O primeiro do professor Renato Silva, ele entende que há sim um propósito para os justos e para os ímpios, no que diz respeito ao sofrimento. Já passou Franklin James? Não, ele disse que não entende que todo sofrimento tem um propósito. Aliás, ele vai aqui, ele mencionou que inclusive a morte, sendo então o pior dos sofrimentos, não há um propósito especificamente nisso. Bom, volta aqui na mesa e agora os 4 minutos, né? Para que os nossos pastores aqui possam se aprofundar, mas eu já trago aqui para poder ajudar no desenvolver do assunto o seguinte: todo sofrimento de origem é uma ação de Deus? Pastor, o senhor tinha os seus 4 minutos, pastor Luciano, e aproveita e encaixa aí essa questão para a gente definir também, né? Porque o ouvinte está ali, deve estar perguntando assim, tá, mas todo sofrimento então é de Deus? Como é que é isso? Bom, então vamos lá, para a gente começar a tratar acerca dessa questão que foi colocada. Eu tenho alguns textos bíblicos que vão ajudar a gente a pensar acerca dessa temática. E eu lembro que quando eu estava estudando acerca desse tema, pastores, acerca do sofrimento, acerca do castigo, dentro da Suma Teológica existe uma máxima tomista. São Tomás de Aquino vai dizer que todo o castigo ou todo o sofrimento, ele carrega consigo um caráter pedagógico. Então, se nós olharmos dentro da tradição bíblica, se nós olharmos dentro das histórias dos grandes personagens da Bíblia, os chamados heróis da fé, se nós olharmos de Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar que em todo o momento da história, Deus esteve presente, se manifestando, agindo, operando. Deus sempre esteve presente dentro da dinâmica da vida do ser humano. Então nós podemos dizer que o homem, ele sofre por diversas ações. O homem, ele sofre, ele passa dores por diversos motivos. Nós podemos enumerar vários aqui. Nós podemos dizer que o homem sofre pela sua capacidade de escolha, ou seja, pelo livre-arbítrio, que não é um sofrimento que Deus desejou, mas é dentro do caráter de justiça de Deus que ocorre a permissão dele, e até nisso, Deus, ele articula para o bem. Nós podemos dizer que existe o sofrimento, e nós olhamos para o livro de Jó, e o livro de Jó é um livro que ele é de uma época onde existia a teologia da retribuição dentro da concepção judaica, que acreditava que o homem era retribuído pelos bens que ele fazia, e esse livro vem justamente para mostrar esse contraponto, porque o livro já começa dizendo que Jó era um homem bom, era um homem justo, ou seja, Jó não merecia sofrer dentro da concepção judaica, mas ele sofre. E nós percebemos dentro da dinâmica da história de Jó que todo o sofrimento que ele passou, existia uma ação, uma permissão de Deus. Respondendo à pergunta, pastor, existe a permissão de Deus. Nós olhamos para o livro de Jó e nós encontramos essa resposta. Então nós encontramos em diversos personagens da Bíblia, que o próprio pastor já citou, como por exemplo José, como por exemplo Daniel, como por exemplo Ezequiel, que foram homens que sofreram. Bom, Jeremias foi poupado do cativeiro da Babilônia, Ezequiel não. Por que Ezequiel foi levado para o cativeiro? Deus não poderia ter poupá-lo? Naquele sofrimento, Deus teve uma permissão dele? A resposta é sim, ela é positiva.
Deus não poderia ter livrado, por exemplo, de Lázaro ter morrido. Por que Deus permitiu Lázaro morrer? Para depois Jesus ter que ir lá e ressuscitar? Não poderia ter evitado tudo isso? E nós entendemos que foi necessário ele morrer, foi necessário Jesus chegar, depois de dias ele já sepultado, para que a glória de Deus fosse manifestada. Certa vez perguntaram para Jesus, por que esse homem é cego? João capítulo 9. Ele pecou, seus pais pecaram. É um castigo que está acontecendo com ele? E Jesus respondeu, não é nem por um motivo nem por outro, é para que nele seja manifestada a glória de Deus. Então eu posso dizer, já nesses minutos primeiros aqui, que sim, existe um propósito de Deus. Eu acredito que isso seja uma palavra de esperança para nós, acreditar que até no sofrimento que nós temos passado hoje, justo ou injusto, por nossas escolhas ou não, existe um propósito bom de Deus. É por esse caminho que eu vou caminhar no decorrer do debate. Amém. Pastor PH, o senhor concorda com isso? 4 minutos. Bom, é bem difícil. Assim, o pastor Luciano não tá, eu nem uso muito bem essas palavras, né? Ele não está equivocado na fala dele. Mandar um abraço pro meu amigo pastor Franklin James. Pastor, Deus abençoe o senhor. Só a questão de só um apontamento aqui, pastor Frank, o senhor usou a palavra ali no hebraico, mas na verdade Gênesis 2,17 para morte é tamut, tá? Mimeno mout tamut, a expressão ali é tamut. Voltando, bom, a questão é a seguinte, tem alguns textos, eu não discordo do que o pastor Luciano disse, o meu problema é dizer, porque é o tema, em todo sofrimento Deus tem um propósito? Não. Então, por exemplo, é o que eu falei na inicial. Deus teve um propósito em Jó, teve. Nesse do Novo Testamento do jovem lá, quem pecou? Ninguém, é para manifestar a glória de Deus, beleza. Só que a gente vai falar então, se o camarada entrar na frente de um carro, se morrer, vai falar que o propósito de Deus na morte dele? Não tem condições. Tem problema que é você que mete as caras lá. E assim, por falta de prudência. E a gente vê, o senhor é pastor, psicólogo, filósofo, e na igreja ali no exercício do ministério pastoral, o senhor sabe que as pessoas vêm, na análise eu falo assim, meu amigo, você entrou numa furada, às vezes a gente não fala por questões éticas, e diz assim, o camarada faz tudo que faz e agora vem jogar peteca na mão de Deus. Então tem coisa que assim, eu não consigo dizer que Deus tem o propósito. Agora, também uma outra coisa que a gente precisa deixar bem claro, meu amigo, o apresentador em destaque, pastor Fabrício Costa, é o seguinte, muitas pessoas confundem a ideia de que Deus ter um propósito é o mesmo que Deus permitir. E cai-se num erro muito grande quando as pessoas dizem assim, não cai uma folha da árvore, está escrito na Bíblia. Que Bíblia? Não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir, está escrito lá, e faz adesivo, e cola nos carros e tudo mais. Isso está escrito na Bíblia, nunca aconteceu. Deus permitir não significa nem que Deus aprova, que Deus apoia ou que Deus tem um propósito. Esse é o ponto. É que Deus não tomou nenhum tipo de ação. Por quê? Mas Deus permitiu. Mas Deus vai ficar, não faz isso. Não faz isso. O recado foi dado lá no Éden. Texto. Eu queria começar no texto da inicial do pastor Luciano, que é o Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, quando esse texto vai dizer o seguinte, Lakozeman ve'et lakal refes tahat hashamayim. Então, esse texto, a expressão tempo aqui, né? Então, Lakozeman ve'et lakal refes tahat hashamayim, a expressão tempo aqui, que é zeman, que é um substantivo, ele vai falar tempo, vai falar temporada, vai falar, que ele fala assim, para tudo tem um propósito na temporada, né? Uma temporada. Mas a gente não tem a expressão, por exemplo, aqui, sofrimento, mas tem tudo. Para tudo, né? Tem um tempo de Deus, né? Ali a expressão, Deus tem um tempo debaixo da terra. Que tempo que é? Onde a gente consegue entrar? É tempo de chorar, é tempo de sofrer, é tempo de sorrir, é tempo de plantar, é tempo de colher. Tem um tempo, sim, realmente. Mas tem pessoas que entram no problema e não conseguem sair mais. Aí a gente fala assim, então será que Deus está com tempo eterno para essa questão? Não.
Então, como que resolve isso? Então, para mim, concluindo, né? Eu entendo que alguns casos específicos Deus tem um plano, e aí Deus mostra esse plano, a pessoa resolve o BO, e tem muitos casos que a pessoa entra, e assim, era comum na época saber que a pessoa, o problema vinha dele através do pecado, porque essa pessoa, quando vai indagar Jesus, fala assim: Senhor, quem pecou? Porque isso era comum de forma cultural. Jesus mostra, nesse caso, ninguém. É para manifestar a glória de Deus. Muito bem. Então está aí as considerações mais aprofundadas de ambos. A gente vai pro nosso break e volta já. O debate da vida volta daqui a pouco. A paz do Senhor, ouvintes da vida. Aqui é o pastor e professor Fabrício T. Costa e tô aqui para te convidar a se tornar um aluno do Vida Teológica. Para fazer parte dessa turma é muito simples e você não paga nada. É só se inscrever no canal do youtube.com/Teológica Vida e estudar diferentes matérias de teologia com a gente. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia, tem uma nova aula te esperando aqui nos 96,5 da Vida FM. Vida Teológica. Só a vida tem. Vida. Tudo de bom. Ei, você empresário, você mesmo, empreendedor que está aí nos ouvindo, quer aumentar as vendas do seu negócio de uma vez por todas? Quer se destacar da concorrência usando estratégias comprovadas de marketing digital? Então ligue agora para a Agência Chairo, a agência 12 vezes premiada e que vai fazer a sua empresa decolar no digital. Ligue agora ou mande um WhatsApp 11 9 8274 5116 11 9 8274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Fala comigo, meu amigo. Aqui é o Maquininha 4415, o deputado do Modão. Pela saúde, educação e cultura. Fala comigo, 4415. Olá, sou Marcela Nora Veterinária, candidata a deputada federal. Meu número é 4401, junto com você. Vou buscar os direitos dos atletas de todas as modalidades. Lígia Maitai, deputada federal 4421. União Brasil 44. Vida FM. Vida. Que tal ter seu próprio negócio e ganhar dinheiro no mercado que mais cresce no mundo? O mercado da beleza. Na Long Nails você encontra todo o suporte para empreender e crescer. Produtos e equipamentos para alongamento de unhas e cílios, cursos para iniciantes e aperfeiçoamento. Você aprende, se profissionaliza e compra o seu material. Tudo no mesmo lugar. São mais de 700 itens à pronta entrega e um atendimento de qualidade. Mande um zap agora para o 12 99674 0253 e comece a empreender. E tem mais. Efetuando uma compra acima de R$35 usando o código Rádio Vida, você ganha um brinde especial. Visite o site alongnails.com.br. A Long Nails Store. Tudo para alongamento de unhas e cílios. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Deus tem nos atraído. O clamor para a vida tem sido uma coisa maravilhosa na minha vida. Por esse clamor a gente sentia a presença de Deus. Eu estou no meu carro dirigindo para o meu trabalho agora. Coisa mais linda do mundo é ouvir a palavra de Deus. Amém. Devocionais que tocam o coração. Que Deus possa te alcançar nesse momento e levar refrigério para sua vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos clamar juntos? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 2 horários, 7 da manhã e 6 da tarde. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. E aí, tudo certinho pra este fim de semana? Convida todo mundo que sábado, 1 da tarde, tem o Juntos em Família. É isso aí. Chama o pai, a mãe, a tia, a avó, o cachorro, o gato, traz os filhos, tudo. Traz também a sogra, vai. Até a sogra amada. Principalmente a sogra, que tá imperdível. Não dá pra perder mesmo. Juntos em Família, um programa pra todo mundo de casa. Marca aí pra não esquecer. Todo sábado, 1 da tarde, aqui nos 96.5 da Vida.
Muito mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. De volta com o nosso Debates da Vida, a hora da sua participação. Você pode mandar o seu áudio ou seu vídeo lá no nosso WhatsApp 12997472010 e também participar da nossa enquete lá no nosso YouTube Eu Tô na Vida e também através do chat, né, pastor? Exatamente. E vamos aqui agora ver a nossa primeira prévia e que está o seguinte: em todo sofrimento há um propósito de Deus? Sim, 67% contra 33% entendendo que não. Em todo sofrimento não há um propósito de Deus. E como você já sabe, vai participando aí, que esse número sempre muda. Se bem que nos últimos debates aqui, não sei não, parece que começa de um jeito e vai meio que do mesmo jeito e termina. Vamos ver como é que vai ser esse daqui. Temos áudio aí já, né, Simone? Temos áudios. É o Natan e também o José Alves de São José dos Campos. Olá a todos, São José dos Campos. Eu acho que existem sofrimentos que é por nossas decisões e escolhas erradas que nós fazemos sem a direção de Deus, mas também temos que buscar discernimento em Deus, porque às vezes existem coisas, como a Bíblia fala de ferramentas, astutas ciladas, ardis, setas, dardos inflamados do maligno, que são coisas que o inimigo nos permite para nós sofrermos para nos destruir. Mas sabemos que o sofrimento no propósito de Deus, sabemos que tudo é para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem, existem coisas que Deus permite, sim. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos os debatedores, sou José Alves de São José dos Campos. E, na minha opinião, Deus não... o sofrimento que vem, não é que Deus... é por causa do propósito de Deus. O sofrimento vem por causa do inimigo, que vê que Deus tem um propósito, e aí ele dá os seus dardos inflamados para poder a pessoa sofrer. Como o sofrimento de José, como de Jó e os demais, Daniel e assim por diante. Que Deus abençoe a todos, fica na paz. Pois é. O José Alves, então, ele entende aqui que o agente do sofrimento não é Deus, é o inimigo. O Eunatan entende que o sofrimento é por nossas escolhas erradas também, mas Deus pode permitir para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem, como ele disse aqui. O Samuel Figueiredo diz: eu acredito que sim, como o sofrimento de José. Pois é, José está sendo muito bem lembrado aqui. E voltando aqui para o nosso debate aqui na mesa, é claro, né? Quando você olha para a vida de José, quando você olha para a vida de Jó, não tem como tirar Deus daquela ocorrência, uma vez que sim, no que diz respeito ao sofrimento de Jó, por exemplo, o diabo argumentou e Deus então permitiu. Ok, então você vai, faz o que você está dizendo, mas não toca na vida dele. Então houve sim uma permissão. Agora, em todo sofrimento, ainda que Deus não seja o agente do sofrimento, e aí, independente do benefício, ou se é juízo ou não, não existe também aquela questão de colheita, não? Ou seja, não foi Deus quem originou, mas ele permitiu. Mas essa questão de permissão também, isso aí não é muito mal interpretado, às vezes. Quando você vai em Deuteronômio, né, que vai dizer: eis que ponho diante de ti hoje a morte e a vida. Escolhe, pois. Então Deus põe o caminho certo, aponta o errado e ainda dá a dica: pega o certo. Agora, se eu tomar o errado, permissão de Deus, uma vez que houve uma negativa de Deus já. Aí quando a gente traz para o assunto de hoje, todo sofrimento, se não foi origem de Deus, foi permissão, mesmo ele dizendo não faça, não tome esse caminho. Quer ir primeiro lá, pastor? Posso começar? Claro. Então, assim, propósito de Deus, a pergunta, né? Nos nossos sofrimentos, a pergunta, pastor, olhando para tua fala, por que nós sofremos? Sim. Daí eu entendi. Quando o senhor coloca essa argumentação, quando o senhor apresenta essas ideias, é por que nós sofremos. E de fato, nós sofremos por isso. Nós sofremos pelas escolhas, nós sofremos porque nós somos cabeça dura, se você quiser usar esse termo, né? Nós sofremos porque, não sei, nós podemos falar que nós sofremos por diversas razões. A pergunta: existe um propósito de Deus?
A minha resposta é sim. Porque até nas minhas escolhas equivocadas, que eu sofro, porque eu escolhi sofrer, porque eu escolhi essa decisão errada, equivocada, até nisso existe um propósito de Deus. Eu quero, antes de passar para o PH, eu quero apresentar 2 textos de Paulo, dentro da carta aos Romanos, que diz assim, capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação, vamos usar a palavra sofrimento, tá? Sabendo que o sofrimento, tribulação, ela produz a perseverança. A perseverança, ela vai produzir em nós o quê? A experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não desaponta. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Parece-me que o que Paulo estava dizendo aqui era no sofrimento do justo. No sofrimento do cristão. Ele está falando com uma igreja perseguida. Então faz sentido nós pensarmos no sofrimento daquele que é de Deus. E nesse sofrimento daquele que é de Deus, o sofrimento na vida dele, para que ele sofre então? Qual que é o propósito de Deus? Trazer nele a perseverança, a experiência. Vamos pensar dessa forma. O outro texto que podemos falar é o Romanos 8, versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas, podemos falar o quê? Sofrimento. Podemos falar as coisas boas, ou seja, todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem, para favorecer, para o benefício daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vejo esses 2 textos aqui de Paulo e eu penso exatamente nesse sentido, que no sofrimento que nós passamos, dentro dele, existe uma carga de benefício da parte de Deus, ou pedagógico, ou para nos levar a uma condição de arrependimento e tantas outras condições, ou tantas outras coisas que Deus pode fazer em nós através desse sofrimento. Diga lá, faz o PH. Então, é bem difícil, inclusive, na verdade, eu não vou comentar, eu queria fazer até uma pergunta para o pastor Luciano, baseado no texto de Lamentações, o mesmo escritor do texto de Eclesiastes que a gente trabalhou, versículo 3, capítulo 33. E o texto diz assim: porque não é do seu agrado trazer... qual a melhor forma aqui de tradução? Aflição, dor, problema, tristeza, injúria aos filhos dos homens. Então, baseado nisso, nesse texto de novo, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Eu pergunto para o senhor, se o escritor está dizendo que Deus não se agrada em trazer aflição, problema, ele colocaria em todo o propósito, inclusive naquele que ele não tem, para alguém sofrer e mesmo assim ele executar um plano, mesmo ele não tendo um plano para aquela pessoa, porque baseado nesse, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Como o senhor entenderia esse texto? Ótima pergunta. Eu gostei, porque esse texto de Lamentações de Jeremias, que é um texto poético, ele existe essa carga poética e vale nós lembrarmos qual que é o contexto direto desse texto, né? Qual que é o contexto imediato dele? Nós estamos lendo um texto do período do cativeiro, quando o povo de Israel estava dentro da realidade do cativeiro da Babilônia, sofrendo, verdadeiramente sofrendo. E nós temos muitas obras escritas nesse período. Nós temos vários salmos que foram escritos nesse período. Nós temos textos de Isaías que foi escrito, que foi atribuído a Isaías, porque atribuído ao profeta Isaías, mas foram escritos dentro desse período do cativeiro. E esse texto aqui de Lamentações 3 é exatamente um desses textos, que vai dizer, né? Eu vou reler o versículo. O senhor colocou 33. Isso. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. A minha tradução lá está dizendo desta forma, que é a Almeida atualizada. O que significa isso? Que Deus verdadeiramente,
ele não tem prazer de afligir, de permitir sofrimento aos seus. Mas em nenhum momento o texto vai dizer que Deus não permite. É igual você chegar para mim, eu que tenho filhos, eu tenho 2 filhos, né? Se eu tenho um prazer de corrigir os meus filhos, ou de castigar os meus filhos, ou de privar os meus filhos, se eu tenho prazer de ver os meus filhos chorando, prazer eu não tenho. Mas eu sei que permitir eles passarem por sofrimento, permitir os meus filhos ouvirem não, falar não para os meus filhos, por mais que isso doa em mim, por mais que eu não tenha agrado, prazer nisso, eu sei que isso é pedagógico e que isso vai fazer sentido para eles lá na frente. O pastor Luciano, não cortando o senhor, a tradução Viva, ela, eu assumo inclusive que minha leitura ficou vacilante. Então, a leitura, a tradução da Bíblia Viva, ela diz assim, o mesmo texto de Lamentações 3:33. Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza ao homem. Eu entendi a exposição do senhor em dizer que tem um caráter pedagógico na ideia, né? Mas ele está falando que Deus não tem prazer de fazer, mas Deus faz sem vontade mesmo? Será que aqui não seria algo forçado? E se a gente falar que Deus está sendo forçado a fazer o que ele não quer e que ele não gosta, então nós teríamos uma ideia da tentação de Deus? Alguém teria condições no universo de forçar ou tentar obrigar fazer Deus algo que ele não tenha prazer? Eu acho que entra naquela questão até da morte, né? Daquele do ímpio, em que Deus não tem prazer. Então, é justamente isso que eu queria trabalhar. Não vou nem cortar o senhor, só pode fazer a leitura. É o Ezequiel 18:23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Sim. Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se do seu caminho e viver? Sim. Mas ainda assim, por mais que Deus não tenha prazer na morte do ímpio, o ímpio morre. Né? Sim. E morre sem se converter, em muitos momentos, sem tendo a oportunidade de não se convertendo, por mais que Deus não tenha prazer. Então, mas o senhor não concorda que aí no final ele completa a frase dizendo: mas eu não teria prazer em ver o ímpio se desviar dos seus caminhos maus e viver? Ou seja, eu não tenho prazer na morte dele. Antes, o meu desejo é que ele se converta dos maus caminhos e me sirva. E aí é aquilo que Paulo vai falar lá na frente, quando ele diz assim, que o desejo de Deus é que todo homem se converta, né? Que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e passe a servir a Deus, fazendo uma ideia mais ampla aí do texto. Então, com todas essas análises, eu acho bem difícil dizer que em todo o sofrimento Deus tem um propósito, porque ele fala assim que não tem o prazer, então acredito que ele não faça alguma coisa que ele não tenha prazer, e que ele, mesmo que o ímpio escolheu, como o pastor Fabrício colocou o texto de Deuteronômio ali, o seu mau caminho, isso seria uma pedra. Esse debate é uma pedra de tropeço no pé do calvinista. Porque aqui a gente vê o homem, eis que coloco diante de ti. Se isso aqui não é livre-arbítrio, é o quê? Não vou nem entrar por aqui. Mas tô dizendo que quem coloca é Deus. Então eu vou falar que Deus tá errando, né? Mas assim, com todo respeito e carinho, eu ainda mantenho essa posição dizendo que assim, eu acho difícil Deus fazer o que ele não quer. E aí eu não vejo ele colocar aqui o problema. Mas Deus se frustra, pastor, na tua opinião? Não, para mim nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, porque Jesus, ele chegou, quando ele teve a visão de Jerusalém, ele falou, né? Eu queria colocar vocês aqui, ó. Sim. Eu queria. Foi uma das vezes que Jesus chorou, uma das poucas vezes. Eu queria ter colocado, mas Mateus 23:37. Agora, esse texto mesmo, ele não tá dando a ideia para nós de que o Jerusalém vai colher algo que eles plantaram, que foi o contrário do propósito de Deus para Jerusalém. Então o propósito de Deus não era o sofrimento, era outro. O sofrimento não veio a ser consequência. Claro. E não é aí que a gente... Talvez a gente pode aí classificar o seguinte. Eu concordo que todo sofrimento ele tenha um caráter pedagógico. Sim. Concordo. Agora, eu não sei se a gente pode juntar o caráter pedagógico com propósito. Porque o sofrimento, o caráter pedagógico é dele. Agora, quando eu digo que o sofrimento tem propósito, eu sou obrigado a levantar uma origem.
alguém que gera o sofrimento, e não o sofrimento em si. É aí que eu acho que o negócio pode complicar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Deus não quer que eu sofra, claro que não, né? O pastor acabou de ler um texto de Lamentações, Deus não quer isso, mas Deus, ele é perfeito. E até quando eu saio da rota, até quando eu provoco o meu alto sofrimento, até nisso existe o caráter pedagógico de Deus. E até nisso Deus usa. Se nós falarmos, por exemplo, Deus queria levar o povo para a Babilônia? Não, claro que não. Deus não queria levar o seu povo para a Babilônia, até porque Deus já tinha cumprido a promessa, já tinha dado a terra para eles. Mas na Babilônia houve a ação, a intervenção, a operação de Deus, um propósito de Deus na Babilônia? Houve. Então eu vejo que, por mais que seja um sofrimento que eu mesmo causei, ainda nisso existe um excelente, perfeito agir de Deus, que Deus se apropria disso para manifestar. Eu tenho uma fala, pastor, que eu gosto muito de utilizar, uma frase de Agostinho, quando ele vai justamente argumentar acerca da origem do mal, né? E uma das suas obras, que é uma obra chamada De Ordine, fica aí, você que gosta de ler um pouco de teologia dos primeiros, dos pais da igreja, leia De Ordine. E uma das coisas que ele vai falar é acerca da origem do mal, porque ele não atribui a Deus a origem do mal, porque senão nós diríamos que em Deus existe algum mal, mas ele vai dizer o quê? Que o mal, ele surge dentro da ordem de Deus, justamente por conta do livre-arbítrio, e Deus é tão excelente que Deus usa o mal para o seu benefício nas suas obras, no seu operar. Então Deus se apropria desse mal que surge, e nesse mal ele consegue usar dentro da sua ordem. Eu acho fantástico isso. Então, mas olha, não sei se o pastor pegar vai concordar comigo. Ainda dentro disso que o senhor argumentou, ainda que Deus possa então vir a operar no meio de um sofrimento, não era o propósito dele. Ele simplesmente reagiu ao mal que nos sucedeu por conta da minha escolha, da minha má escolha. Ótimo. Não é isso? Então, ainda assim, eu vou contabilizar que o sofrimento, que é colheita, era propósito de Deus? Ou o propósito de Deus agora é me tirar desse sofrimento? Não seria isso? Não seria o contrário? Deus escreve a história ou Deus caminha conosco na história? Eu acredito que Deus caminha conosco. Também, exatamente. Então a gente vai agindo, e dentro das nossas ações, Deus vai reagindo. Deus vai agindo. Eu penso dessa forma, pastor, Deus vai costurando conosco. E nisso tem as escolhas, tem o sofrimento, tem as nossas boas semeaduras. Eu penso exatamente nesse sentido. E aí, pastor pegar? Então, tem um texto, né? Vocês estão comentando, legal, bacana, top demais. Aqui é crescimento acima de tudo, conhecimento para você que nos acompanha, né? E tem condições aqui, esse investimento, né, de forma gratuita, para que você consiga crescer no seu dia a dia. E louvado seja Deus pelas nossas vidas que estamos aqui investindo em você para que você consiga crescer. Compartilha, avise os seus amigos que essa programação aqui é top, difícil você encontrar em algum lugar. Tiago capítulo 1, versículo 14, versículo 13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus. Então assim, pega essa palavra tentação, pode ser no português mesmo, vai ter um caráter diferente um pouquinho do grego, expande um pouquinho para o hebraico. Se tratando de exegese, será necessário você fazer uma análise etimológica. Jamais deverá dizer que está sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Então cai na minha fala anterior de que Deus não vai fazer algo contra a sua vontade e a ninguém tenta. Sabe por quê? Porque assim, quando Deus prova Jó, é que você precisa entender o que é provação. Deus já sabia que Jó não ia vacilar, porque Deus tem um atributo incomunicável chamado de onipresença e onipotência, onisciência. Ele conhece o futuro antes do futuro acontecer de fato. Então Deus já sabe o que vai acontecer lá no futuro por causa da sua onisciência e da sua onipresença. Ele não precisa tentar você para saber se você vai fazer ou não. Na verdade, quando Deus age com algum propósito nas nossas vidas, se de fato um sofrimento, se de fato alguma coisa assim, é para fortalecer o nosso caráter, para nos ensinar de forma pedagógica algo que vai fortalecer o nosso caminhar diário. E aí esse texto deixa bem claro essa questão, e ele vai responder o seguinte:
14. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça aqui é o desejo. Às vezes você vai entrar de cabeça num projeto que você não tem estrutura. Quantas pessoas, inclusive, pastor Luciano, planejam várias coisas e tal. Olha, eu vou falar aqui, você fala assim, poxa vida, hein, pastor, essa doeu no âmago. Quantos projetos você não começou e não terminou nenhum deles? É especialista, não, agora eu vou pra essa área, não, agora eu vou fazer isso aqui, agora. E tipo assim, é Deus que tá pulando de galho em galho com você, não tô te criticando, eu tô dizendo pra você refletir e dizer o seguinte, qual que é o propósito que Deus tem nessa situação com você, se nada se concluiu? É o que eu tô dizendo. O texto de Tiago deixa claro que assim, tem coisas que Deus tem um propósito, mas tem coisas que é você que vai lá, escolhe, assim, bate com a cabeça, vem, cadê o Senhor, me perdoa, resolve meu problema. Ô Senhor, entra com misericórdia nessa causa. Ô meu Deus, me salva desse buraco que eu entrei. Então assim, pra mim é nítido que tem coisas que Deus tem um propósito, tem um plano, e tem coisas que não. Agora, concluindo aqui, e mesmo Deus sendo misericordioso, Deus sendo amoroso, Deus sendo bondoso, Deus sendo, olha, ao extremo, a gente vai e erra, toma um propósito que não é de sofrimento, de dor, de culpa, e a gente vai lá com amor, com carinho, com renúncia, com perdão. Ele entra no meio do problema, ajuda a gente a resolver o problema e mostra o propósito. Transforma a maldição em bênção. Né? Não tem como. Deixa eu falar desse texto. Diga lá, claro. Eu acho que esse texto me favoreceu, pastor, porque esse texto de Tiago, ele faz justamente uma distinção, né, da provação e da tentação. Porque muitos vão dizer o seguinte, que o sofrimento é uma tentação. E não. Tiago está dizendo justamente isso, não é. São coisas diferentes, e Tiago vai dizer, e ninguém diga que Deus está tentando, porque Deus não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus. A aprovação é o contrário, porque olha o que o texto vai dizer. Bem-aventurado, eu estou no 12, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, ou seja, a tribulação, a luta. Por quê? Porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ele vai continuar, agora é o 13. Mas é o seguinte, ninguém sendo tentado, ele vai mudar agora a tônica. Diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele ninguém tenta. Você é tentado e atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Provação, sim. Tentação é totalmente diferente. Deus não induz ao erro, né? Exato. Induzir ao erro. Armou um laço pro cara cair. Não. Mas sabe o que acontece, pastor Luciano? Eu não discordo, e aliás, assim, a minha fala, ela não discorda disso que o senhor falou. Porém, o 12, não, bacana, gostei. Feliz o homem que persevera na provação. Isso vai bater com Mateus capítulo 24, versículo de número 13, 14, 15, quando ele vai falar assim, quem perseverar até o fim será salvo, né? Então, feliz é o homem que persevera na provação. Aí eu pergunto, que provação é essa? Porque o texto não está dizendo que foi Deus que provou. Esse é o ponto, né? Aí o segundo ponto é porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. O segundo ponto é, a coroa da vida a gente recebe aqui ou é lá na eternidade? Há o consenso que é a eternidade. Então essa aprovação são de todo o processo que envolve a salvação. De novo, uma pedra de tropeço no pé de um calvinista. Porque quem não perseverar não recebe a coroa da vida. Concordo. E aqui o texto está apontando para uma eternidade. Então eu não posso dizer que aqui apoio uma ideia de que seja Deus um propósito no meu sofrimento, porque nesse texto Tiago aponta essa aprovação para todo o processo da salvação, começo, meio e fim, e diz que a coroa da vida vem lá na eternidade. Então o contexto aqui, para mim, seria um outro contexto. Eu penso somente, pastor, eu sei que o senhor quer já... A gente vai pro break. Bom, eu só usei essa argumentação porque ele se refere à tentação, dizendo, a tentação não vem de mim, não. Sim, não, concordo plenamente. A tentação não é problema de cada um. Agora, você sabe que eu estava no debate na TV uma vez, e o assunto era Deus que incentivou o filho de Davi a pecar contra ele, e o teólogo, conhecido no nosso meio aí, disse assim, claro que foi. Eu disse, mas Tiago disse que Deus não tenta ninguém. Aí ele falou assim, Tiago nunca foi um bom teólogo. Eu citava era o nome. A gente vai pro break e volta já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já.
Neste domingo, às 18 horas, temos um encontro marcado com o Pai na Bíblica Vida São José dos Campos. Abra seu coração e aceite o nosso convite. Creia que uma única palavra pode mudar a sua história. Anote o endereço: Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos. Venha receber uma palavra de vida. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Não muda de sintonia. Vida FM. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Mais verbas para Bom Prato, Poupa Tempo, AME, Ensino Técnico são minhas prioridades. Aldo Demarque, estadual 44122. Sou Fernando Galvão, advogado, professor, prefeito 2 vezes. Peço seu voto, deputado estadual Fernando Galvão, 44025. Vamos continuar salvando vidas e transformando pessoas com educação, meio ambiente e prevenção às drogas. Carlos Lotar, estadual 44500. União Brasil 44. Sintoniza aí. É tudo de bom. Olá, pais, sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer algumas perguntas. Vocês concordam que os primeiros anos de aprendizado formarão o caráter dos seus filhos? E o que vocês acham de seus filhos aprenderem todo o conteúdo pedagógico, mas com princípios bíblicos? Estão abertas as matrículas no Centro Educacional Vera Magaldi. Turmas desde o berçário, a partir de 1 ano de idade, ao 5º ano do Ensino Fundamental 1, com disponibilidade para meio período e período integral. O Centro Educacional Vera Magaldi conta com o sistema Mackenzie de ensino e trabalha com metodologia da abordagem educacional por princípios. Procure agora a Secretaria da Escola e já garanta a melhor educação para o seu filho. A mensalidade tem valor acessível e quem se matricular este mês não paga matrícula. Mande um WhatsApp agora no 12 99678 3003. Centro Educacional Vera Magaldi em São José dos Campos. Uma escola alicerçada em valores cristãos. Um lugar de valor. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Vida, tudo de bom. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar, Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. E sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Música boa, toca na vida. Fim de semana chegando e você já sabe. A galera da Bíblica Vida toma conta aqui dos 96.5. Se liga nessa programação. Às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Às 11 começa o Bíblica no Ar. À 1 da tarde começa o Juntos em Família. Às 2 tem o encontro da galera no Nave. Eita, que assim o fim de semana fica completo. Completaço. Tem programação pra você e toda a família. E mais. Domingo às 10 da manhã rola a transmissão ao vivo do culto de celebração em família. Aqui nos 96.5 da Vida. Bíblica Vida. Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Estamos de volta com o nosso Debates da Vida. Eu já quero saber, pastor, como que está a nossa enquete lá, hein? Opa. Deu uma subidinha aqui. 71% entendendo que sim,
em todo sofrimento há um propósito de Deus, e 29% entendendo que não. O pastor Luciano Scala aqui tem feito um trabalho considerável, né? A turma está gostando de jogar sofrimento tudo na conta de Deus. Muito bem, e agora é o terceiro bloco, e você sabe que a gente sempre tem um convidado aqui online, e hoje, de novo, a presença desse bispo abençoado, Laerte Lafayette. Muito bom dia, bispo Laerte. Fabrício, querido, graça e paz. Você, querido, que nos acompanha aqui pela Vida FM, uma alegria estar aqui com você. Pastor Paulo Henrique, pastor Luciano Scala, privilégio estar aqui para aprender mais e mais à luz da palavra de Deus com vocês. E esse tema eu acho muito interessante, por quê? Porque quando nós olhamos para aquilo que é a questão de Deus, nós vemos que cada vez a gente sabe menos, cada vez nós precisamos prosseguir em conhecer mais e mais ao Senhor. Há um propósito, em todo sofrimento haveria um propósito de Deus. A palavra de Deus fala que Deus criou todas as coisas, que criou inclusive o assolador. Então, por um lado, nós poderíamos olhar e dizer que sim. Só que a essência de Deus, ela é uma essência de amor. Então, ainda que Deus permita o sofrimento, ainda que Deus utilize o sofrimento para a condição da correção, eu não posso olhar e enxergar que haja em todo sofrimento justamente um propósito de Deus. Por quê? Porque quando o homem ele se distancia do caminho do Senhor, mas olha, Deus vai usar o sofrimento para trazer o homem de volta, não seria necessário. O homem poderia ser atraído com laços de amor, como diz a palavra, com laços de amor te atrair. E aí eu paro e penso o seguinte, que maturidade é essa de filho que eu preciso ser corrigido toda hora para poder me aproximar do Senhor? Então, eu tenho esse entendimento de uma maneira, assim, para mim, bem clara. A essência de Deus, para mim, ela é amor. E eu não poderia dizer que todo sofrimento seja um propósito de Deus. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, quando o homem semeia a sua rebeldia, quando o homem semeia a sua desobediência, ele vai colher justamente o sofrimento. E aí, como é que eu poderia dizer que isso seria um propósito de Deus? O propósito de Deus para nós era o amor. Então é isso, pastor Fabrício, querido pastor Paulo Henrique, pastor Luciano, estamos aí para aprender mais com vocês. Muito bom, pastor, o bispo Laerte, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Bom, deixe-me ver aqui o que é que os nossos ouvintes estão dizendo. Temos áudios. Temos 3 áudios. 4 áudios e vídeos. Cadê a cara desse povo? Vídeo o pessoal ainda acho que tá com frio. Então tá bom, vamos aguardar. Enquanto a gente não vê, a gente ouve. Vamos lá então, vamos ouvi-los. Anselmo, José Carlos de Jacareí, o Jeová Martins e também a Daila. A minha pergunta aos pastores nessa manhã é: tenho um filho acamado, respirando por aparelho há 3 anos. Em tudo isso, a minha esposa entrou em depressão. Qual é o propósito de Deus em colocar uma criança em cima de uma cama, respirando por aparelho, e a outra entra em depressão? Onde está o propósito de Deus em tudo isso? Os pastores podem nos responder? Obrigado. A paz do Senhor. Meu irmão, aqui é irmão Jacareí, irmão. Eu creio que sim, né, irmão? Enquanto nós estivermos nessa terra, irmão, nós vamos ter sofrimento, né, irmão? O sofrimento só vai acabar, irmão, só quando nós chegar lá na glória, irmão. Porque quando chegar lá na glória, nós vamos ter que adorar o nosso Deus, né, irmão? Mas assim como o nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou, irmão, que nós temos que ter bom ânimo, irmão. E se nós estamos com o nosso Salvador Jesus Cristo, irmão, nós somos mais do que vencedor e nós vamos vencer, irmão. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória seja da nosso Deus. Muito bom dia, Rádio Vida, ouvintes e debatedores. Bom, ainda que Deus não tenha prazer em afligir o povo dele, vamos concordar que há pessoas que só permanecem na presença de Deus no sofrimento, porque é só ganhar uma bênção, obter uma vitória, que se esquece completamente de Deus. A paz do Senhor, Rádio Vida.
Eu acredito que não todo sofrimento vem de Deus, não. Nós mesmos, homens, temos as nossas culpas também. Senão a gente vai sempre achar que a culpa vem de Deus, né? Nós temos as nossas culpas sim, nós andamos para os caminhos tortos, desviamos aí para os caminhos tortos, cheios de buraco, e a gente cai nesse buraco, e aí onde a gente quebra a cara, se machuca, e aí onde vem o sofrimento. Nós mesmos procuramos, às vezes, o nosso próprio sofrimento. Amém? Bom dia para todos. Muito bem, ouvimos os áudios aí e tem o áudio do Anselmo, né, que ele trouxe então uma pergunta. Ele tem lá uma situação em que o filho está há 3 anos respirando por aparelhos e a mãe, né, ainda agora está com depressão. Aí ele trouxe a pergunta: há um propósito de Deus numa situação dessa? Bom, o Paulo Henrique olhou pra mim, fez assim. Segura essa petanga. Segura essa daí. É uma pergunta, é uma pergunta que não somente nesse aspecto que foi colocado pelo ouvinte, que é um aspecto muito duro, né? E eu não quero ser técnico, eu não quero ser frio, usar uma teologia fria para responder essa pergunta, porque eu quero responder com muito temor e com muito respeito a esse ouvinte. Nós não compreendemos o agir de Deus em muitos momentos. E um dos textos que traz paz ao meu coração é o texto de João, no capítulo de número 13, versículo de número 7, se não estiver enganado, que nós não sabemos o que Deus faz agora, mas amanhã nós saberemos. A grande verdade é que existem respostas, pastores e ouvinte que enviou a pergunta, existem respostas duras como essa que o irmão colocou, que nós não teremos uma resposta agora, que nós só iremos compreender lá na frente. O que eu posso te assegurar é que Deus, Ele está conosco em todos os momentos. E nas dificuldades, na dureza da vida, nos momentos difíceis como esse que o senhor está passando, tenha certeza que a presença de Deus está contigo, não para privar de um sofrimento, porque no caso o irmão está passando pelo sofrimento junto com a sua família, mas para passar contigo e para te dar condições, aquilo que Paulo diz lá aos Filipenses capítulo 4, no versículo 13. Posso todas as coisas, porque Deus ele me fortalece, Ele me dá estrutura para suportar todas as coisas. E ora a Deus para que Ele possa te ajudar nesse momento difícil. Amém. Pastor PH? Bispo Laerte. Fabrício, querido. Diga lá, bispo. Obrigado, pastor Paulo Henrique. Obrigado, pastor Paulo Henrique. Pastor Luciano, eu acho muito curiosa essa situação, porque eu convivi na minha infância com uma mãe que perdeu o filho, e essa mãe era minha mãe, e eu fui o primeiro lá de casa a entregar a vida para Jesus, e assim que eu entreguei a vida para Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi levar o pastor na minha casa, porque eu falei, eu quero que toda a minha casa sirva ao Senhor. E era o pastor Paulo Matos da Costa, foi em casa com muita alegria, e se deparou com uma mãe que tinha perdido um filho com 3 anos, que morreu de pneumonia, e ela fez essa pergunta, né? Como é que Deus pode permitir que uma mãe perca o seu filho? E eu me lembro da resposta do pastor Paulo Matos da Costa, ele disse assim, irmã Noêmia, Deus, Ele é um Deus e Ele é soberano, e é difícil realmente lidar justamente com essa situação. Nós não vamos muitas vezes ter resposta para tudo, mas à medida que a senhora se aproximar mais do Senhor, a senhora irá conhecendo e verá a boa mão dEle, até mesmo trazendo o conforto e o consolo para a sua vida. Então, anos depois, minha mãe entregou a vida para Jesus. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós focamos naquilo que é o imediato. Me lembrou, nessa época, depois eu vim conhecer a história de Jó, e agora, quando o ouvinte falou justamente sobre isso, nós vemos ali a história de Jó, e Jó era alguém que também não conseguia entender a razão do sofrimento, mas era alguém que permaneceu fiel ao Senhor. E o que eu aprendo numa situação justamente como essa, né? Não é que Deus envia um sofrimento justamente para nos dar uma lição, mas Deus é tão grandioso, que até em meio ao sofrimento, vale a pena lembrar que quem causou o sofrimento lá na vida de Jó foi Satanás, até mesmo em meio àquele sofrimento, Deus aproveita para trazer uma lição para Jó. Falando disso, aí então eu já me contradiria,
porque eu diria o seguinte, opa, já apareceu um propósito aí na história, né? Mas o que eu acho que vale a pena a gente salientar é justamente isso. Muitas vezes nós não vamos ter uma resposta para aquilo que é aquele sofrimento, mas nós precisamos sim aproveitar o momento para desenvolver a nossa fé e entender que existe um Deus que é real e tem o controle de tudo nas suas mãos. Amém. Uma coisa que precisa ser considerada também é a causa dos sofrimentos. Então você tem sofrimento causado por uma má atitude, uma má escolha, que a gente já considerou aqui. Sim. Você tem um sofrimento que tem origem em Deus, sim, que vem como juiz até muitas vezes, né? Vamos considerar lá Deus o famoso justo, né? Texto de Isaías 45:7, né? Que o hebraico lá, o texto vai dizer, o Ra, né? Eu crio o mal. O mal nesse sentido de infortúnio, de adversidade, que vem como juízo da parte de Deus. E você tem o sofrimento que é consequência da vida, dessa própria natureza que a gente já... o que já sempre lembrou alguém certa vez. O ser humano já nasce chorando, gente. É um sofrimento já que veio por conta da natureza. São as coisas naturais da vida. Ô pastor, eu tava vindo pra cá e recebi uma ligação de um meu irmão dizendo, olha, você vai por tal caminho? Não vai, tem um caminhão tombado. Ali naquele trânsito tem ímpio, tem justo, tem um monte de gente ali. Tem pessoa que estava indo fazer um tratamento clínico e não vai poder ir, vai se atrasar. Todo mundo vai passar por isso. Esse sofrimento é o sofrimento natural da vida. Exatamente. Agora, esse sofrimento que nós estamos tratando, porque não é esse que a gente está falando agora, né? O sofrimento que nós estamos tratando aqui é esse sofrimento agudo, esse sofrimento que de fato nos leva a questionar até, pô, será que Deus está me vendo? Será que Deus me ama? Né? Então, de tão duro que é. Essa semana aconteceu algo inusitado, né? Eu fui treinar numa academia que eu não vou de costume, foi a primeira vez. E assim que eu entrei no vestiário, tem um hino. A gente eu sou novo, sou alegre, sou feliz, entendeu, pastor Luciano? Aí tem uns corinhos que chamam a nossa atenção, né, pastor Leite? Eu sou pentecostal até o tutano. E às vezes o pessoal olha assim, vê a gente um pouquinho intelectual, pensa que a gente não é do céu, né? E eu cheguei no vestiário, o pastor Fabrício canta assim, ó, grandão, grandão da Galileia. Isso é um corinho que tem. Quando eu cheguei cantando grandão, grandão da Galileia, o faxineiro começou a chorar. Olha pra você ver. Primeira vez que eu vou nessa academia, o faxineiro começou a chorar. Eu vou responder a pergunta da irmã, do irmão aí. Aí ele falou assim, varão, eu tô afastado. Deus já me deu na hora, eu comecei, entreguei tudo e mais um pouco. Eu vou voltar, falei assim, Deus quer te usar, mano, você é obreiro, você não é leigo. Ele era diácono afastado. Deus tinha um propósito? Lógico que tinha. Mas assim, é igual o senhor falou, nesse do trânsito tem tudo. Qual que era o propósito de Deus do caminhão tá quebrado lá e você dá a volta do caminhão? A gente não consegue entender. Agora, nesse delicado do irmão aí, irmão, eu não sei se Deus tem um propósito, mas assim, Deus é poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para fazer dessa situação algo profundo na vida de vocês. Se é uma cura, se é uma lição, ele pode fazer o que ele quiser e ele tem poder. Apenas nunca desfaleça e não deixe de acreditar que nessa situação Deus vai realizar algo profundo na vida de vocês e o melhor vai acontecer. Creia nisso e no final você fala, Senhor, qual é a sua lição? Se o Senhor tem, me ensina, porque eu quero sair dela aprendendo e o seu nome há de ser glorificado. Amém. Glória a Deus. Temos áudio já? Temos vídeo e áudio. Então, vamos lá. Começar com o vídeo do Alexandre Salgueiro e o áudio é da Denise Vieira. Vamos lá. Bom dia, aqui é o Alexandre Santos Campos do Negão. Se todo o sofrimento tem um propósito de Deus, e essas pessoas que nascem rejeitadas pelos pais e têm dificuldade o tempo todo, qual é o propósito disso aí? É uma pessoa acamada, outra em depressão? Bom dia, né? Estou escutando o debate. Eu acho assim, tem alguns sofrimentos que a pessoa que procura, que Deus manda avisar e a pessoa procura, e outros é para edificar a pessoa mesmo, que tem que passar por aquela prova para ela mesmo ser levantada. Tem que se humilhar, né? Os humilhados, né? Serão exaltados. Então, assim, tem que passar pelaquela prova ali mesmo para Deus honrar. Eu acredito nisso.
Bom, pois tivemos de novo aí uma questão que já bem parecida com a primeira lá, né? Mas essa daí é do cego de nascença. Por que ele nasce cego de nascença? Por que ele nasceu cego? Seus pais pecaram ou ele que pecou? Pois né? A concepção judaica era essa. O sofrimento era causa e efeito, teologia da retribuição. Semeia o mal, colhe o mal. Na verdade, Jesus falou nem uma coisa nem outra. É assim para que através da vida dele seja manifestada a glória de Deus. Amém. A Alessandra Rosa diz assim: e quando se fala não vem por amor e vem pela dor? Isso aí o pessoal gosta de falar que tem na Bíblia, né? Como o senhor vê essa questão, pastor Laerte? Eu enxergo. Como que é no original esse versículo? Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Eu estava até procurando aqui na minha concordância. Bíblica esse versículo, né? Discordância bíblica. Na discordância, nesse caso, a discordância bíblica. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Vem pela dor por conta de quê? Não pela essência de Deus. Deus amou o mundo. Deus não fala que Deus amou o mundo e deu. Deus não fala que Deus não amou, que amou e tirou. Então, o que acontece é por causa da dureza do coração humano. Esse é o grande detalhe. Na citação, por exemplo, acho que foi o pastor Paulo Henrique, eu estava sem o vídeo aqui, falando sobre o cego de nascença, ou foi o pastor Luciano, mas foi um dos dois, né? Falando sobre o cego de nascença, a discussão era, mas quem foi que pecou? Quem foi que pecou? Ninguém pecou, é para que a glória de Deus se manifeste. A questão da dor, ela só existe, não é por causa da glória de Deus, é por causa da dureza do meu coração. E aí nós vamos ver, por exemplo, eu estou trabalhando no nosso devocional dessa semana sobre o livro de Jeremias, que Deus anunciou, Deus falou, Deus usou o profeta por diversas vezes, desceram o sarrafo no profeta e vem a Babilônia. Deus deixou vir o mal. Não, Deus avisou diversas vezes, o povo insistiu, o povo perseverou naquela dureza de coração. E posteriormente, o que o Senhor fala? O Senhor fala que, olha, vai ter começo, meio e fim, esse sofrimento, esse exílio, e depois eu vou trazer o meu povo de volta. O que eu vejo em meio à luta, em meio ao sofrimento? A essência de Deus sobrepujando essa situação. Então, quando a gente diz, não vem pelo amor, mas vem pela dor, eu diria, dê graças a Deus por ter vindo pela dor, mas Deus já tinha antes preparado para você, querido, querida, que está assistindo, um caminho de vida, um caminho de amor. Para que esperar a dor? Para que ir para o cativeiro babilônico para ter que experimentar a misericórdia de Deus, se é mais fácil? O grande problema é que na dureza do nosso coração, na nossa teimosia, eu me incluo nesse pacote, né? Na nossa dureza, na nossa teimosia, na nossa rebeldia, muitas vezes Deus acaba justamente deixando que a consequência nos alcance, e por conta dessa consequência, a boa mão do Senhor está sempre estendida para nós. Amém. Tem um texto aqui, seria o pastor Edson, o senhor depois me chama no privado, viu, que hoje eu tô só jogando na sua mão aí, hein? Esse não, porque eu tô à distância, que aí a distância fica ruim, tô sendo generoso. Brincadeira, meu irmão, mas é verdade. Um texto que talvez seja outro texto difícil, hein, pastor Luciano? Esse aqui é pro senhor, hein? Esse aqui é outra pedrinha no sapato aí, ó. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30. Esse dói, hein? Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Bom, aí vemos um propósito. Meu amigo, não. Não? Quando vocês estiverem sofrendo, é que Deus está olhando o futuro, já falando para eles. E aí vocês voltarão. Ou seja, mas por que eles vão estar sofrendo? Porque eles entraram de cabeça. Não tá falando que Deus colocou eles no sofrimento aqui. Tá falando que por causa da dureza do coração deles, da desobediência, ele obedeceu aquilo que vocês plantaram. Exatamente. Oi? Então, e o sofrimento dessa consequência vai trazer eles de volta. Entendeu? Sim, meu bispo.
Fabrício, vale lembrar o contexto aí, que esse texto de Deuteronômio, ele vem dentro da proposta de Deus da bênção e da maldição. Então, eu dou para vocês aqui, vou usar um termo do nosso crentez, eu dou para vocês aqui o livre-arbítrio. Eu dou para vocês aqui o livre-arbítrio. Deuteronômio 28, ele está falando isso. E o próprio, quando o pastor Paulo Henrique falou de Deuteronômio 30, eu fui abrir aqui a Bíblia, né? E será que, sobrevindo-te essas coisas, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti, ele me dá aqui a opção da escolha. Exatamente. E aí, então, o que acontece? Para mim, é muito claro. Eu perguntei ontem anteontem, para uma menina, adolescente. Ela estava ali conversando com a mãe, questionando a mãe e trazendo algumas situações de desobediência com relação à mãe. Perguntei para ela, querida, você já ouviu falar de semeadura? E curiosamente ela virou para mim e falou, não, nunca ouvi falar. Falei, semeadura é o processo da semente. Se você plantar isso, você colhe aquilo. Aí ela, isso eu conheço, isso eu entendo. Aí eu falei, pois é, se você honrar tua mãe, você vai ser abençoada. Ela regalou um olhão e ficou olhando. E aí eu vejo aqui nesse processo de Deuteronômio 30, justamente o quê? O sofrimento vindo por causa da minha semente. Amém. Bom, aliás, se a gente for levantar um exemplo aqui, em que houve um propósito num sofrimento, e um sofrimento que foi até, vamos dizer assim, premeditado, é o que Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele determina, junto com a igreja, que ia devolver o membro lá pro diabo, né? Vamos entregar esse cara para Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no último dia. E a segunda epístola vai nos dar um entendimento que parece que funcionou, né? Parece que o sofrimento lá que ele foi entregue gerou ali um arrependimento no indivíduo. Bom, temos também aí sim um propósito, né, dentro de um sofrimento que foi até meio que programado. Mas o Bispo Laerte, o nosso tempo aqui, ele não está nem querendo saber de nada aqui com a gente. Ele só segue em frente. Essa que é a ideia do tempo aqui. E fica gerando sofrimento na gente, porque ele tem que andar sempre depressa. Então eu queria saber do senhor aí agora as suas considerações finais, as suas redes, por favor. Nessa questão de tempo, né, tem até uma pergunta com relação ao sofrimento. Mas por que é que Deus permite o sofrimento justamente por tanto tempo? Essa questão de tempo, ela está intimamente ligada, e nós estamos aqui escravos justamente do tempo. A minha participação, ela tem um tempo, o debate, ele tem outro tempo, e outras coisas virão ao longo da programação da Vida FM. O que nós precisamos entender é que esse tempo, que para nós pode parecer curto ou pouco, ou curto, pequeno ou muito longo, geralmente quando estamos vivendo alguma coisa que é muito legal, muito bacana, parece que o tempo passa muito rápido. E quando a gente está ali sofrendo, o tempo demora justamente a passar. Quando estamos ali naquela questão do sofrimento, né, a gente olha e vê assim. O que eu quero dizer para você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, é que Deus, ele tem o controle de toda e qualquer situação. E que se nós andarmos no caminho do Senhor, Ele não vai deixar que tropecemos em coisa alguma. Ele não está dizendo que vai nos livrar de uma luta ou de uma adversidade, como misericórdia, o nosso querido ouvinte falou sobre o filho que está enfermo e a esposa em depressão. Mas aquele que venceu todas as coisas prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Então, que nós andemos na luz enquanto é tempo e aproveitemos a presença do Senhor, desfrutemos da presença do Senhor para vivermos em vitória. Me chamo Laerte Lafayette, sou pastor da Casa do Pai Igreja Cristã. Minhas redes sociais, no Instagram, @Laerte Lafayette ou @Casa do Pai Igreja, e no YouTube, Casa do Pai Igreja Cristã. Todo dia, 7 da manhã, de segunda a sexta, tem um material, um conteúdo novo para você. E você que tem sido abençoado pela Vida FM, o nosso Pix para doação. Isso é muito importante, querido, porque é a tua semente.
Eu perguntei para a menina, sabe o que é semeadura? E ela disse para mim que não. Tem muita gente que não sabe o que é semente. Semeie no reino de Deus. doe@biblicavida.com.br e nos ajude a manter o debate, a manter a programação 24 horas por dia da Bíblica Vida no ar. Um grande beijo, pastor Luciano, pastor PH. Deus abençoe, uma alegria, um privilégio poder estar aqui com vocês. Fabrício, querido, de coração, te amo e que a paz de Cristo reine e o Senhor nos dê entendimento para vencermos cada adversidade que porventura venha. Que andemos de boa, de bem e vamos colher o bem. Amém. Bispo Laerte, ó, é sempre um prazer receber o Bispo aqui. Nós te amamos também demais, viu, Bispo? Deus abençoe muito e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, vamos para o nosso break e voltamos já. O debate da vida volta daqui a pouco. Você sabia que o ouvinte da vida é o ouvinte mais fiel do rádio? Que tal apresentar a sua empresa para esse público fiel? Anuncie na Vida. 12-99665-2277. Vida FM. Vida. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Fernando Haddad é filho de um imigrante libanês e de uma professora brasileira e neto de um sacerdote cristão com quem aprendeu o valor da fé. É casado com Ana Estela e é pai de Fred e Carol. Fez Direito, Economia e Filosofia na USP e é professor. E quero te dizer, independentemente de suas crenças, eu vou trabalhar junto a você e a sua família para construir um futuro melhor para todos. Eu tô pronto para São Paulo e nós vamos vencer essa eleição. Coligação Juntos por São Paulo. Sintoniza aí! É tudo de bom! Toda obra feita com excelência tem algo em comum. Uma equipe comprometida e de confiança. A Aba Construtora Incorporadora é especializada na construção, ampliação e reforma de igrejas. A Aba cuida de tudo, do começo ao fim. Desde o projeto até a entrega com acústica, fachada e o que mais você sonhar. E na Aba o atendimento é personalizado e com bom preço de mercado. Ah, e a entrega é pontual. Peça agora um orçamento gratuito pelo WhatsApp 11 993 27 5674. Aba Construtora Incorporadora, construindo igrejas, edificando o reino. Instagram da Vida? @eu tô na vida. #tô seguindo. Pesquisa BTG-FSB divulgada nesta segunda-feira, dia 12, mostra que Simone Tebet cresceu ainda mais e já está tecnicamente empatada com Ciro Gomes dentro da margem de erro. E a simulação para o segundo turno aponta que Simone Tebet venceria Bolsonaro por 48% a 40%. O Instituto FSB fez a pesquisa entre os dias 9 e 11 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Simone presidente é 15. Coligação Brasil para todos. Vida FM. Vida. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angiologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil.
Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial entre amigos. Toda sexta, 11 da manhã, aqui nos 96.5. É muito mais vida, é muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. De volta com o nosso Debates da Vida. E lembrando que o nosso Debates da Vida vai até 11h50 por conta do horário eleitoral, né? A gente tem que cumprir certinho o horário. Como tá a nossa enquete? Vamos lá. A nossa enquete ainda continua aqui alterando para o lado do pastor Luciano. Em todo sofrimento há um propósito de Deus? Sim. 72% contra 28% dizendo que não. Deixe-me ver aqui, olha, o pessoal está participando aqui poderosamente. Há um propósito em todas essas participações aqui, hein? Temos vídeo já também de novo? Tem vídeo. Então vamos assistir e ouvir também, tem áudio, né? Isso, vídeo lá do Canadá, que é o Wilson Fernandes, tem então, o Aildo de Caraguatatuba e também o Júlio Oliveira. Olá, bom dia, bom dia. Eu não creio que o sofrimento é um propósito de Deus. Eu creio que o sofrimento começou, devo dizer, através do pecado, no jardim do Éden, da desobediência, e todos nós passamos por aflições, como está escrito na palavra de Deus. Devemos usar os mesmos momentos de aflições para crescer, para desenvolver e perseverar na nossa fé, na nossa salvação, no nosso caráter. Bom dia, Pai do Senhor, Aildo aqui de Caraguatatuba. Eu acredito que todo sofrimento que tínhamos que passar foi na cruz do Calvário. Jesus passou por tudo aquilo que nós teríamos que passar. Não existe sofrimento maior do que a cruz do Calvário. Então eu não acredito em propósito de Deus, o sofrimento do ser humano, não. Nós somos imperfeitos e no mundo tereis aflições, etc. Então, essa é a minha opinião. Valeu, um abraço. Paz do Senhor, bom dia a todos os debatedores, a todos os ouvintes da vida. Eu acredito que não há um propósito de Deus em todo o sofrimento que temos, porque muitos sofrimentos são causados por consequência de erros nossos. Mas acredito também que nada impede o poder, o agir de Deus de se manifestar e de Deus usar tal sofrimento, né, quando nos arrependemos, quando nos colocamos na posição, e Ele usar tal sofrimento para nos beneficiar em algo lá na frente, né? Mas não há um propósito em todo sofrimento. Muito bem, os áudios e o vídeo aí estão entendendo que não há um propósito em todo sofrimento. O Júlio César pergunta o seguinte: para o pastor Luciano Scala, quem será Luciano Scala? Se há um propósito em todo sofrimento, então em todo sofrimento é do agrado de Deus que as pessoas se relacionam com o mal para poder cumprir um propósito? Não. Daí nós estaremos sendo levianos, né? Não é isso que eu tô colocando aqui na minha argumentação. Eu quero dizer é que existe o sofrimento que nós provocamos, e nesse sofrimento existe a ação de Deus, existe o sofrimento que é a permissão de Deus, como foi no caso de Jó. Jó não tinha feito nada, e ele sofreu, e dentro do seu sofrimento houve o agir de Deus. Aqueles que foram levados para o cativeiro da Babilônia, ali existiam homens inocentes. Por que o povo de Israel foi levado para a Babilônia? Por causa da idolatria, por causa do pecado. Todos que foram para lá foram porque tinham cometido isso? Ezequiel não, foi levado. Daniel também não. Mas dentro do sofrimento deles houve uma intervenção de Deus. Ok, o Fábio também pergunta o seguinte: o que vocês têm a me dizer sobre Êxodo 14:4? Bom, esse texto é aquele que está dizendo que Deus endureceria o coração de Faraó. Uma das grandes guerras entre calvinistas e arminianos que lançam mão deste trecho que Paulo vai repetir lá em Romanos 9, né? O que o senhor me diz, pastor Fergar? Exatamente. Aí teve uma ação de Deus, foi propósito de Deus? Não. Ele gerou endurecimento para poder... Então, teve até essa discussão no programa de televisão sobre a questão da gramática ali. Para explicar esse texto, que está em questão gramatical. Tem gramáticos que falam que o faraó endureceu o seu coração, na tradução mais correta, e tem o texto cru,
que vai falar que Deus endureceu o coração de Faraó. Endurecer o coração significa o quê? Se Deus tinha um propósito ali de salvar os israelitas e mostrar para o Faraó que Deus era maior, mais forte do que ele, a gente não pode negar porque Deus tinha um propósito nesse caso, mas a gente não pode estender e dizer que em todos os casos Deus tem um propósito, que é a mesma coisa que no caso de Jó. Então tem caso e caso. Só respondendo aquela questão de Isaías 45:7, que eu vejo que é muito mal compreendido, inclusive indica até uma obra compreendendo o mal no Antigo Testamento, do professor e doutor Luiz Saião, baseado no livro de Abacuque, da editora Agnus, se não me falha a memória. Mas voltando aqui, Isaías 45:7 em hebraico diz assim: Yoser o Beue Rosea Shalom Ubere Ra e não Ra, porque Ra em hebraico é artigo definido. E Ra porque é um Resh, então Resh é Ra. Só que assim, existe diferença de mal praticado, existe diferença de mal em âmbito global, e a gente precisa entender o que essa expressão significa nesse texto. Rapidinho, esse texto Ra é um adjetivo e está qualificando que tipo de ação é eu crio o mal, não está dizendo que esse mal é um mal moral. Que tipo de mal? É todo um contexto ali, ele vai falar de catástrofe, de escuridão. E se você pegar o contexto de Isaías 45, ele é voltado para o Gênesis. Então está falando mais de solidão, de escuridão. Né? É nesse contexto aqui, não está dizendo que Deus cria o mal em âmbito global ou geral. Ra-ani Yehová Osea Kal El Le. Amém. Aliás, também, voltando aqui na questão de Faraó, o fato de Deus endurecer o coração de Faraó não significa que Deus gerou o coração duro, porém entregou Faraó a sua própria dureza. Tive que fazer um comentáriozinho arminiano aqui para nós. Não, você é arminiano também? Não? Sim. Glória a Deus. Os comunistas agora devem estar querendo opinar. Até porque, o pastor Fabrício, eu penso o seguinte: se Deus amolecesse o coração de Faraó, era bem capaz de Faraó fazer como Adão e voltar pro coração duro. Porque eu quero ver Faraó ter coraçãozinho mole por causa da estrutura e do caráter que ele isso já era problemático. O Alexandre Salgueiro diz assim: como um recém-nascido tem culpa de um erro dos pais? Pois é. Não tem. É um outro tema, né? João 9. Exatamente. Foi o que estava na cabeça dos discípulos. Gisele Ribeiro: um dia eu ouvi uma frase de um pastor em um aconselhamento e ele me disse: Deus só teve um filho que nunca pecou, mas não teve nenhum que não tenha sofrido. Bom, uma vez que você está dentro de um contexto em que vivemos num mundo equivocado, imperfeito e somos igualmente imperfeitos, o sofrimento é parte, né? Não tem jeito. E a Bíblia mostra, né, os textos que a gente leu, pelo menos 2 ou 3. Consequência do pecado que Deus não tem o prazer na morte. Na verdade, se esse texto é para provar que Deus tem o prazer no nosso sofrimento, eu digo que não, porque antes do pecado, Deus quis tentar tirar o Adão do sofrimento quando ele fala assim: não coma do fruto, porque eu quero te poupar de conhecer o mal. O Adão foi lá e disse assim: eu vou conhecer o mal porque senti vontade, peca, erra, e a partir dali começa todo o pecado da humanidade. Exatamente. Jennifer de Brasilândia diz: creio que Deus já nos orientou do certo e errado e nos deu escolhas assim como Adão e Eva e nos ensinou que colhemos o que plantamos. Então Deus não se agrada, mas como pai também não acobertar os erros. Por isso eu creio que sim, que Deus tem um propósito em todo o sofrimento, tanto para engrandecimento espiritual quanto para arrependimento sincero e aceitação da verdade, que é a palavra de Cristo. O Edson Carvalho: então o sofrimento de Jó não teve um propósito de Deus? Davi, depois de ser ungido rei de Israel, teve o seu momento, e agora, quando ele pecou, teve o seu sofrimento por ter pecado. Aí é consequência do que fez e não propósito. Aí o Edson trouxe aqui os 2 pontos. Uma questão em que houve um propósito e outro que aqui então seria consequência. Os 2 trouxeram dicas culturais? Sim. Então vamos lá? Vamos às nossas dicas da vida. Dica cultural. Muito bem. Pastor PH, a sua dica cultural, please. E já considera tudo final, já é isso? Tudo junto? Isso, pode ser. Bom, pessoal, para mim sempre um prazer estar aqui
com vocês essa programação que tem abrilhantado o seu conhecimento. Antes de falar aí da dica cultural, mais tarde às 22 horas, é isso mesmo, às 22 horas no canal do YouTube lá do Pastor Cruvinel, estarei ali respondendo suas perguntas teológicas. Se você quiser participar conosco, né? É Pastor Roberto Cruvinel no YouTube a partir das 22 horas. Queria mandar um abraço pro pastor Ademir Nunes, também estive ministrando ontem na Batista Filadélfia. Deus abençoe a vida do pastor Ademir. Quero dizer também que se eu fosse aqueles pregadores lá famosos que colocam aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, essa semana era manhã, tarde e noite. Sábado eu vou estar lá pregando na festividade da Assembleia de Deus, Comunhão Ágape. Um abraço pro pastor presidente, pastor João Correia, né? E todo o corpo de obreiros ali, pastor Marcos, pastor Moisés, diaconisa Jaqueline, pastora Valdeci. Festividade da igreja, aniversário da igreja, que Deus continue abençoando esse ministério poderoso. Dica cultural. A dica cultural é o segredo judaico de resolução de problemas. Aparece aí na sua tela, você que nos acompanha pelo YouTube e você que está nas ondas do rádio. Segredo judaico de resolução de problemas, do rabino Newton Bonder. Esse livro é muito bom, vai ajudar você a entender alguns aspectos espirituais e como você consegue resolver alguns problemas, tá bom? Se você tiver com dificuldade, procura a ajuda do seu pastor, procura a ajuda de um psicólogo, procura ajuda de fato, de preferência, para que você não enfrente esses problemas sozinhos. No meu amor e o meu carinho de estar aqui sempre, porque a vida, de verdade, pastor Fabrício, a vida é tudo de bom. Olha, uma programação que não tem para ninguém. Um abraço ao meu candidato preferido, pastor Cláudio Apolinário, que Deus abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém, pastor. E as suas redes? Rede social lá no YouTube. Se inscreve no meu canal do YouTube, Paulo Henrique no YouTube. Seguir, ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo, dos cortes, do debates da vida e todas as orientações. Também eu quero dizer para você o seguinte: você não pode esquecer de me seguir agora. Eu não falei depois, é agora no Instagram. É Instagram? No Instagram. Esse Instagram é profundo, hein? prpaulo.oliveira. prpaulo.oliveira. E no Facebook também você bota para seguir Paulo Oliveira. Um abraço do coração. Eu volto daqui a pouco no final para falar umas outra coisinha depois do pastor Luciano. Beijo. Amém. Pastor Luciano, sua dica cultural? Vamos lá. Dica cultural, um livro muito gostoso de ler, Heróis da Fé, Orlando Bauer. Esse livro é muito legal. Você vai ver a história de grandes homens de Deus que passaram pelo processo do sofrimento e foram usados poderosamente pelo Senhor. Fica aí uma dica cultural agradável para você ler, você vai gostar demais. Minha fala final aqui, eu quero dizer que eu acredito que no nosso sofrimento, na verdade eu acredito que tudo aquilo que acontece na nossa vida, as coisas que são boas e as coisas também que trazem esse sofrimento, existe um propósito de Deus. Existe um propósito, sobretudo pedagógico, existe um propósito salvífico em tudo aquilo que acontece conosco. Então, se você está passando por um momento de adversidade na tua vida, aquieta a tua alma, confie no Senhor, se apegue em Deus, porque o sofrimento, ele é passageiro. E aquilo que hoje você não está compreendendo, lá na frente você vai compreender. E se não for aqui, pode ter certeza que quando você chegar na glória, você vai conhecer Ele assim como Ele é, e você vai compreender todas as coisas. Amém? Para falar comigo, pastor, posso divulgar? Com certeza, gente, pastor. eu sou responsável pela comunidade Vale de Bênção na Brasilândia, mas eu também sou responsável por um grande projeto social. Amanhã, sexta-feira, como toda sexta-feira, eu distribuo juntamente com a minha igreja 1000 refeições para os moradores de rua. São 1000 marmitas que nós distribuímos. É um desafio imenso. Nós fizemos uma vaquinha online para conseguir arrecadar recursos. Tem os desafios de mão de obra. Então, se você pode nos ajudar, se você pode colaborar conosco, colabore. Toda ajuda, ela é muito bem-vinda. Tenho também um projeto com dependentes químicos. Eu sou responsável por uma casa de recuperação. Se você precisa de ajuda, tem alguém na tua família precisando de ajuda, entre em contato comigo. Me chama no Instagram,
Facebook, no Twitter, lá no YouTube. Procura aí, ó, Luciano Escala. Luciano Escala. Lembrando que Escala é como tá escrito aqui, ó. ESCALA. Procura lá, me segue e eu te passo mais informações. Pastores, obrigado. Obrigado, pastor PH, pastor Fabrício, toda a equipe da rádio. Valeu, Deus abençoe. Amém. Muito bem. Então vamos agora às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Bom, no tema de hoje, em todo sofrimento há um propósito de Deus. Eu quero aqui dividir primeiro de que o sofrimento, a origem de todo o sofrimento, ela vai ter razões e causas diferentes. Como a gente já viu aqui, foi citado ao longo do programa, nós tivemos aqui um sofrimento que veio sobre a vida de Jó e que teve um propósito mesmo. Fizemos citação aqui também de 1 Coríntios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo, junto com a igreja de Corinto, eles entregam um membro que ali estava realmente vivendo uma vida completamente torta, ele entrega aquele indivíduo a Satanás para destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no último dia. E entendemos, lendo 2 aos Coríntios, que essa atitude, ela realmente trouxe um bom resultado. Que aquele indivíduo, então, pelo que a gente entende do texto, ele se recuperou, ele se converteu. Então, um sofrimento que foi gerado com propósito mesmo e teve ali um bom resultado. E também fizemos citação aqui de texto como Mateus 23, 37, quando Jesus, diante de Jerusalém, vai dizer para Jerusalém: quantas vezes eu quis, mas tu não quiseste, e desde agora a vossa habitação estará deserta. Então, Jerusalém sofrendo as consequências por conta das próprias ações e atitudes. O propósito de Deus era outro. Então, Jerusalém não corresponde e Jerusalém então acaba colhendo, né, do próprio as consequências das próprias ações. Então nós temos também o sofrimento que está aí, gente, é causa da própria natureza humana, é consequência da queda. Nós vivemos num mundo cheio de lutas, sofrimentos estão aí em todos os lugares, em todo o tempo. Então nós temos essas origens do sofrimento. Então você tem Deus, você tem as próprias ações e tem também o diabo. Agora, quando a pergunta é: em todo sofrimento há um propósito de Deus? Eu creio que não. Uma vez que muito sofrimento, como disse aqui, é consequência do que eu fiz. São consequências das minhas ações. Agora, Deus pode lançar mão e trabalhar nesta hora e mudar as consequências, ou me ajudar a compreender ou aprender no meio do sofrimento? Sim, com certeza. Então, nesse aspecto aí, eu até acho que o pastor Luciano seguiu também muito nesse sentido. Há um sofrimento, então Deus lança a mão daquele para cooperar comigo. Ele quer me salvar, quer me ensinar. Então aí é um propósito que ele parte daí. Porém, não originou o sofrimento. Então, para finalizar aqui, ser mais prático, em todo sofrimento há um propósito de Deus naqueles sofrimentos que eu entendo que foram originados por Deus, sendo Deus a causa deste sofrimento, como juiz, aprendizado e etc. Ok. Agora, no sofrimento que eu estou colhendo o que plantei, aí não creio que seja um propósito de Deus. Muito bem, vamos ver como é que finalizou aqui a nossa enquete. Nós estávamos aqui com 72% para sim e 28% para não. E agora finalizamos com 70% para sim e 30% para não. Pastor Luciano está com a voz hoje do povo, né? Muito bem. A Word Cloud de hoje, as palavras que foram mais ditas aqui ao longo do debate: primeiro, erro; segundo, escolhas; e terceira, pecado. Que coisa interessante. Gente, deixa eu te falar, muitas participações e comentários aqui, nós não conseguimos ler, porém, você sabe que a gente trabalha aqui para poder colocar você no ar, a sua voz, o seu comentário, o seu áudio, o seu vídeo. Porém, hoje ficou bastante coisa para trás, mas você sabe que nós temos muito cuidado com isso aqui. Muito obrigado pela sua participação, aos pastores aqui, pastor PH, pastor Luciano, a toda essa produção abençoada, e a você que esteve conosco aqui até agora. Eu espero você semana que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe muito. Cadê a carinha do povo aqui na tela? Bye, bye. Deus abençoe. Tchau, tchau.
Você ouviu o Debate da Vida. De volta segunda às 10 da manhã. Nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Neste domingo às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no culto de celebração em família. Você é nosso convidado. Venha receber uma palavra de vida. Anote o endereço: Rua Doutor Zuquim 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui pelos 96.5 da Vida FM. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. O candidato Rodrigo diz que não tem lado. Oi? Não tem lado? Mas é só puxar pela memória. O candidato Rodrigo esteve ao lado do Malu